Aqui, ó, indígenas fecham agora a rodovia Fernão Dias, essa ligação entre Minas Gerais e São Paulo, em um protesto contra a demarcação de terras, com o julgamento previsto para hoje lá no Supremo Tribunal Federal. A retomada desse julgamento do marco temporal, né, eles chamam de marco temporal, também movimenta o setor do agronegócio. Tem muita gente interessada nessa história. A tese, Malco, para tentar resumir aqui, delimita a demarcação de terras indígenas somente para comunidades que comprovadamente já habitavam o território quando a atual Constituição Federal foi promulgada em 88. E aí, quem tem razão nessa história? Bom, Júnior, se fôssemos levar a sério o marco temporal, deveria ser o ano de 1500, quando os índios já estavam aqui e nós chegamos para tomar o território deles. Mas sabemos que isso é impossível. Estabelecer 1988 como marco também é uma injustiça, dado que, de lá para cá, várias comunidades foram expulsas de onde estavam e precisam ser reconhecidas no local que estão hoje. Então, é necessário, sim, a verificação e o fim da insegurança em relação às ocupações de terra, mas precisamos reparar as injustiças feitas de 88 para cá. Logo, um marco temporal é necessário, mas delimitar o ano de 1988 vai gerar muitos transtornos e muita injustiça com aqueles povos que foram pela violência, assim como foi em 1500, retirados das suas terras de 1988 até 2023. Já se vão 35 anos de 88 até hoje. Ô Rita Mundim, e a sua opinião sobre essa questão do marco temporal? Essa polêmica vai e volta e agora deve ser julgado então no Supremo. Pois é, Júnior, não deveria ir e voltar, está estabelecido na Constituição. Ela tem que prevalecer. E há que haver um marco temporal pelo bem da segurança jurídica de todos. Então, dos povos indígenas, do pessoal do agro, que é muito, né, que falam, porque o agronegócio está querendo invadir. Não, não é por aí, não. Não é por aí mesmo. É necessário que tenha um marco temporal e que ele seja respeitado para o bem de todos e pela segurança jurídica do próprio país. Ô, Ricardo Kertzmann, marco temporal ou não ao marco temporal? A grande questão é, o que é isso? Qual é esse marco temporal? Ô, Júnior, deixa eu ser bem claro e bem conciso em 3 pontos aqui. Número 1, eu particularmente, pessoalmente, opinião minha, eu sou contra as grandes reservas de terra para pequenas tribos indígenas. Pronto, é uma opinião minha. Número 2, é obrigação do Estado, isso está na Constituição, demarcar, preservar e proteger reservas indígenas. E não fala em hora alguma em marco temporal e data, não estabelece data para isso que aconteça. Isso é uma invencionice. Ponto. Número 3, eu particularmente acho que é um tiro no pé essa discussão, se ela for adiante e for delimitado, for realmente demarcado esse chamado marco temporal para uma promulgação da Constituição. Porque a gente tem que olhar que a imagem do Brasil no exterior já não era boa, foi devastada. Eu falo a imagem sobre aspecto ambiental, foi devastada pelo governo anterior. E isso vai ser um tiro no pé para o verdadeiro agronegócio brasileiro. As grandes companhias, o grande agro do Brasil, eu fiz um levantamento, estava olhando ali agora, um levantamento da revista Forbes do ano passado. As 100 maiores companhias de agro do Brasil, elas faturam juntas 1,38 trilhão. Dessas 100, 10 sozinhas faturam 70% disso aí. Eu estou falando de empresas muito grandes, estou falando de JBS, Cosan, Cargill, Marfrig, Ambev, BRF, Suzano, Copersucas, Dreyfus e Amages. Juntas elas fazem 1 trilhão. Você acha que elas estão preocupadas com briga de reserva indígena ou estão preocupadas com a União Europeia retaliar as exportações brasileiras? Então tem que pedir muito cuidado para os senhores do Supremo, para todos os envolvidos, para isso não virar um tiro no pé do agronegócio das exportações brasileiras. Eduardo Costa, arremata essa história pra gente. Ô Júlio, quando dizem que o homem é um projeto de Deus que deu errado, a minha primeira reação sempre é de espanto. Não, gente, o homem é muito inteligente e tal. Mas tem dias que eu tendo a concordar com essa tese, sabe, Júlio? 3 notícias de ontem para hoje. Quando eu ouço dizer que arrebentaram uma represa lá na Ucrânia, sim, provavelmente foi a Rússia, por causa da guerra, uma represa deixando 17 mil pessoas sob a água, ameaçando a maior usina nuclear da Europa, no ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2023. Quando eu
recebo uma imagem de ontem na Câmara dos Deputados em Brasília, aquele plenário gigantesco, onde cabem sentadas 513 pessoas. Mais, né? Porque tem a mesa. 600 pessoas. Eu vejo um deputado federal, que não é de Minas, infelizmente, o Marcel Van Hatten, fazendo um discurso de solidariedade ao Deltan Dallagnol, que foi cassado porque, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, infringiu a lei. Eu nem questiono mais a questão do TSE, mas aquela Câmara, gente, o que nós já vimos, aquela Câmara abrigar corruptos, assassinos, bárbaros, foi unânime, sai. E o Marcel falando de vingança, João, vingança contra um cara que errou, ninguém discute isso, mas um cara que estava falando em nome de um país mais justo. Ele foi expurgado. Aí você me veio perguntar sobre índios e marco temporal e terras. Eu pergunto para o ouvinte da Itatiaia, faz sentido um país desse tamanho? Ô, gente, vamos esquecer o Brasil, que tem dimensões continentais. Vamos esquecer outros municípios brasileiros. Eu vou falar de dois. Um da região metropolitana, que é Esmeraldas, e outro de João Pinheiro, que está no noroeste de Minas. Ô, Júlio, esquece João Pinheiro, só Esmeraldas. Ô, Kessman, dentro do município de Esmeraldas, existem áreas que nem os moradores de Esmeraldas conhecem. Tamanha a grandiosidade física e geográfica de Esmeraldas. Só no município de Esmeraldas, é claro que isso é um grosso modo, porque lá não tem caça, não tem rio, só ali dava para botar todos os índios brasileiros com conforto e a gente viver bem. Então, não faz sentido num país desse tamanho a gente ficar discutindo um pedaço de terra para os índios viverem do jeito que eles querem viver, tendo água, tendo fruta e tendo liberdade. É muito doido.